Seja bem-vindo a Caminhos da Salvação. Tema de hoje: Geologia. A angeologia é um estudo específico que relata a respeito dos anjos, suas características e definições. Os anjos são definidos em 4 classes. A primeira classe de anjos são os anjos mensageiros, onde nela se encontram dos mais citados na Bíblia: Gabriel, encarregado de enviar a mensagem a Daniel e a muitos outros. Desde o Velho Testamento ele tem realizado essa obra com perfeição. Arcanjo. O arcanjo Miguel, conhecido como Príncipe de Deus, foi o anjo encarregado de libertar Gabriel quando o mesmo estava trazendo a mensagem para Daniel. A Bíblia relata poucos momentos dele, mas quando relata, expõe claramente o grande poder que Deus tem ao criar um anjo como sendo a maior arma do seu grupamento celeste e o comandante das miríadas de anjos. Logo após ver os querubins, esta é a classe de anjos chamada de sustentado do altar celeste. Eles se encarregam de sustentar o altar de Deus. Vieram até o profeta Ezequiel na beira do rio Quebar e ali exporam toda a grandeza e majestade que o Senhor tem nos céus. São anjos que diferem muitas vezes daquilo que nós já conhecemos. As suas características são completamente diferentes de todos os outros anjos, mas são anjos muito poderosos. Logo após ele vem também os serafins. Esses são anjos que eles não expõem a sua face. São anjos muito misteriosos. A palavra descreve eles lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, onde mais uma vez é exposta a grandeza e a majestade de Deus. Assim como os 4 seres viventes e os demais anjos que habitam nos céus, os anjos são citações de mistério. A palavra diz que eles não devem ser adorados, nem tampouco prestar culto a eles. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e diz que eles não devem ser adorados, nem a eles devem se prestar culto, pois eles são conservos, servos dos servos de Deus. Aqui agora estão pequenas ilustrações para nós percebermos como são os anjos em termos de suas classes. Eles impõem e expõem a grandeza e o poder, a soberania de Deus. Hoje nós iremos falar apenas sobre anjos. A palavra descreve os anjos como seres celestiais. Em muitas culturas, os anjos são apresentados como seres que têm apenas 2 asas e uma fisionomia humana, sendo que a palavra nos descreve que os anjos sempre visitaram a terra por ordenança de Deus, trazendo a forma teofônica humana. Teofania é a manifestação da Trindade Santa na terceira pessoa em forma de homens ou anjos. Os anjos vinham à terra com essa forma justamente para não chocar a humanidade, mas a glória de Deus sempre se apresentava junto com esses anjos, e todas as pessoas que recebiam suas visitas as reconheciam como o poderoso Deus. Sabia que ali, diante da sua presença, estava o próprio Senhor. Os anjos não faziam questão de demonstrar a sua presença, pois naquele momento era necessário somente expor-lhes a mensagem que o Senhor havia de trazer. Se fosse destruição, se fosse julgamento, se fosse juízo, Deus assim o faria, mas eles eram reconhecidos por causa das suas características perfeitas, os olhos e também todo o seu corpo. A palavra nos mostra que os anjos também ele vêm quando nós estamos em perigos extremos. A Bíblia nos diz que sobre nós, ao nosso redor, está miríadas de anjos. Não é apenas um anjo da guarda nos protegendo, mas são vários anjos causando uma guerra santa no reino espiritual, livrando você de bala perdida, de assalto, de tudo aquilo que a humanidade percebe visivelmente, mas também estão te livrando de demônios, seres espirituais que um dia foram anjos, mas acabaram se corrompendo e se transformaram em demônios. As miríadas de anjos confrontam constantemente as hordas de demônios. É uma luta sagaz e implacável, onde aquele que fraqueja perde. Nós sabemos que nós estamos do lado do time vencedor, mas mesmo assim nós não podemos abusar. Constantemente a luta dos anjos acontece, nós não percebemos porque ela é travada no reino espiritual. Essas ilustrações são para mostrar para você que enquanto você está andando indo ao trabalho, uma árdua batalha é travada entre anjos e demônios, para que você não venha a ser atingido, para que você não venha a ser ferido. Anjos são liberados ao seu favor para guerrear contra as hordas de demônios e assim nos dar toda a segurança que nós necessitamos para chegar aos nossos destinos. A Bíblia relata que esses anjos já foram liberados também na terra para trazer juízo ao homem. Em 1 Crônicas, capítulo 21, a Bíblia descreve um anjo que veio para julgar o povo por um pecado que Davi havia cometido. A Bíblia diz que esse anjo
começou a matar as pessoas sem um pingo de misericórdia. Tudo isso por causa de um erro que Davi cometeu, sendo inspirado pelo demônio. Nesse dia, muitas pessoas morreram e o próprio Davi pôde contemplar a face daquele anjo. A Bíblia o descreve como o anjo da morte, um anjo da parte de Deus, um vingador da parte de Deus, que desceu à terra e matou quase 40 mil pessoas. Isso tudo por causa do erro de um só homem. Perceba que os anjos, quando vêm à terra, fazem uma grande destruição mediante a vontade de Deus. Mas eles também vêm à terra para nos proteger, para impossibilitar que o demônio ele possa ter êxito nas suas missões. Ele planeja dia e noite tentar nos matar, nos roubar e nos destruir. Mas a Bíblia diz que anjos são designados somente para nos proteger e frustrar todos esses projetos do adversário. Meu querido, entenda uma coisa. Todos os anjos, eles precisam ter a liberdade de agir em nossa vida. Primeiro, o compromisso que nos é dado é através da palavra de Deus, que ele já direciona miríadas de anjos para estar nos guardando. Mas também quando você invoca o nome dele, quando você se apresenta como filho de Deus, esses anjos vêm para te salvar, para te resgatar. A própria Bíblia declara que anjos apareceram diante de homens somente para salvá-los. Um grande exemplo é a cidade de Sodoma e Gomorra, que ia ser consumida pelo fogo, e uma pessoa